Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Eu e o Monstrengo. Está entrando aí. Este povo. Cadê vocês, meu povo? Pati, beijo. Boa noite. Buenas noites. Boa noite. E aí? E aí? Bom? Beleza, cara? Bom. Quanto tempo, hein? Porra, tem quanto tempo já? Uma semana? Eu acho por aí. 3 dias. Vamos ver aqui. Muitas gentes. Muita gente. Thaís, Renata, beijo pra vocês. Marcele, querida. Kênia, voltando de férias. Mamãe não liga agora não, que eu tô na live. Minha mãe tá me ligando aqui, vai ficar travando o vídeo. Mamãe falando com o neném, tá bom. Mamãe. Tem que cuidar do neném dela. Rodrigão, meu amigo, meu brother. Abraço. Tá na área, né, Guido? Top, meu irmão. O sonho é meu, Rosiane. Venha, vai ser um prazer te atender. Muitas gentes. Pedro ATM está mandando um abraço. Luana, Rony Max. Um beijão pra ela. E aí, Rony? McDonald's. Querida. Beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre reposição hormonal na terceira idade, é na isso? terceira idade. E seus benefícios e como a alimentação pode contribuir para o quê? Bem-estar. Para o bem-estar dessa população crescente, cada vez maior, no Brasil e no mundo, certo? Perfeito. Então, mamães, papais, filhos, Américo, filhos abraço. Que estão acompanhando a live para poder informar mães e pais, avós e avós. Exatamente, chame o seu papai, seu vovô, seu bisavô, quem tiver mais, tem que ser mais de 60, para chamar de terceira idade, como é que é isso? Mais de 60. Mais de 60, né? Eu botei depois dos 50 aí, Mas acho que, ó, dos 50 essa live ela tá tem, valendo para todo mundo. ela tem um apego muito interessante, porque, inclusive, vai servir muito mais para galera que não chegou na terceira idade ainda do que as de fato que estão na terceira idade. Fala, Léo! Pra já, Renata, agora. O que acontece? Todo mundo acha que envelhecer é sinônimo de fato de ficar incapacitado, caquético, ter doenças, ter uma pessoa para poder ficar cuidando o tempo todo. É claro que isso pode chegar a acontecer. Mas a ideia, eu acho, de hoje nós trazemos a live, é mostrar para vocês o quanto nós podemos fazer o envelhecimento. Eu não gosto muito dessa terminologia, mas ele pode ser bem sucedido. Ele pode ser feito de uma maneira menos devastadora a nível de metabolismo, a nível de físico, a nível de Qualidade de vida. qualidade de vida. E entender que existe, a medicina está aí, a ciência está aí, a tecnologia está aí, para poder justamente trazer uma melhor qualidade, uma melhor resposta para quem vai envelhecendo. Todos nós envelhecemos. Então a ideia é envelhecimento saudável, bem, pessoa bem lúcida, evitando doença neurodegenerativa, independente, incapacitada. Vai chegar uma hora que vai acontecer, mas e isso vai ser retardado de um tanto que vocês não têm ideia. A ideia é morrer jovem o mais tarde possível. Boa. Melhorar a qualidade de vida ao longo do processo do envelhecimento, certo? E a história não é evitar que a pessoa envelheça, mas gerenciar o envelhecimento desse paciente, é melhorar a qualidade de vida e a maneira como ele vai atravessar esse processo natural do envelhecimento. Só tem um jeito de não envelhecer, que é morrer novo. Esse aí eu não recomendo. E então, vai ficar velho é a melhor opção. Mas existe, lógico, hoje métodos, medicamentos, hormônios, dieta, estilo de vida que favorecem um envelhecimento muito mais saudável, né? Muito mais agradável, né? Menos pesado para a nossa carcaça. E a gente escuta muito falar, né? Nós médicos mesmo temos o costume de dizer: pressão alta depois de 60, a idade. Joelho doendo, a idade. Próstata cresceu, não, normal para a idade.
uma plaquinha de gordura aqui na carótida. É coisa da idade. Patrícia, obrigado pela propaganda gratuita. Beijo. É coisa da idade. A gente fica acomodado com essa história de que é normal pra idade, eu não tenho que fazer nada. Normal da idade pra quem, né? Assim, que história é essa? Qual que é a idade que a perna tem que doer? Qual que é a idade que a próstata tem que crescer? Qual é a idade que a minha carótida tem que começar a entupir? Existe uma idade para isso. Isso tudo é muito individual e tudo muito prevenível. E aí é que está o erro. É normal para a idade? Tá, mas eu não consigo intervir de maneira preventiva para que isso, se já existe, não progrida, ou se ainda não exista, se ainda não existe, não aconteça. E é exatamente isso que a gente vai tentar fazer. Hoje a gente vai falar exclusivamente de reposição hormonal e alimentação, certo? Existem diversas outras estratégias necessárias para esse envelhecimento saudável, o exercício físico, mas a gente vai tentar se restringir à parte de hormônio e comida, não é isso? E suplemento. E suplemento, certo, perfeito. O que mais? Isso serve e fala que quando dá 30 anos de idade o metabolismo para, não funciona mais, tireoide não funciona, não emagrece, só engorda, celulite, estria, flacidez. E só de raiva eu vou comer um donuts, um brownie, porque o corpo não funciona e o metabolismo não funciona mais. Primeiramente, a passar da idade é óbvio que o nosso metabolismo ele vai diminuindo e a efetividade, muitas das vezes, dele começa a ser reduzida. Mas pelo amor de Deus, não vem falar que com 30 anos de idade o metabolismo está baixo e nada mais funciona, não. E uma das estratégias que vamos acabar comentando aqui, eu acredito que vou dar um foco ainda maior, inclusive uma das maiores maneiras preventivas de evitar com que o metabolismo desacelere e os ganhos de gorduras comecem a ficar mais evidentes. Então vocês se ligam na questão. Beleza. Fala de hormônio então? Fala de bomba. De bomba? Bomba do bem. Todo mundo sabe que eu gosto de bomba, né? Mas é bomba saudável, bomba bem utilizada. O nome bomba é um nome pejorativo que o hormônio recebeu pelo uso inadequado com finalidade exclusivamente estética, em doses cavalares, em pessoas sem indicação. Mas é o mesmo hormônio, né? O mesmo testosteronazinho que eu passo aqui todos os dias, que eu não deixo passar de jeito nenhum, para poder estar aqui de pé às 9 horas da noite e acordado às 5. É a mesma que o cara toma lá para ficar bombado para ir pro carnaval, né? Ele tá terminando o ciclo dele agora para poder ir para Salvador. É a mesma. Então assim, se é bomba, eu uso bomba pra caramba, adoro, prescrevo pra criança e pra idoso, bomba pra todo mundo. Bem utilizado, dá certo. E pra que serve o hormônio, então, nesse processo de longevidade saudável, né? De se obter saúde ao longo do processo natural do envelhecimento? Tem uma história que o cara... História de que minha perna tá doendo, é coisa da idade. O senhorzinho chegou lá no médico. Ele falou: doutor, meu joelho, minha perna direita tá doendo pra caramba. O cara fez exame e tudo, investigou, não achou nada. Aí no final não tem nada não, isso aí é coisa da idade mesmo, né? Não, doutor, mas a outra perna tem a mesma idade e não dói. Não aceitem esse papo de que é normal pra idade. Tá voltando à seriedade do assunto aqui. Hormônios. Começou as anedotas. No envelhecimento. Na terceira idade, no caso, né? Então, o que a pessoa experimenta de negativo a partir dos 50, 60 anos de idade? Por queda dos nossos hormônios anabólicos. Perda de massa muscular, né? A sarcopenia, que é a perda da massa muscular relacionada ao processo de envelhecimento. Perde massa óssea, vem osteopenia, vem osteoporose. Perde energia, perde disposição, a imunidade cai, o sono piora. A parte sexual devastada, né? Cai libido. Se tem libido, não tem potência. Se tem potência, não tem libido. E fertilidade, lógico, obviamente. A parte cognitiva, cerebral, sofre também um declínio importantíssimo. Função cardiovascular, né? A bomba cardíaca perde força ao longo desse processo de envelhecimento. Vocês vão entender que existem hormônios que são responsáveis por reverter ou evitar que isso piore ao longo dos anos. Que mais? Que piora? Mas me ajuda aí. Tudo. Sono. Piorei tudo já na vida da pessoa. Sono, disposição, fome, apetite. Vontade de tomar água. Perfeito.
incontinência urinária. Perfeito, né? A perda da saúde do trato geniturinário. Isso são coisas que vão surgindo ali pontualmente ao longo do envelhecimento. A pressão arterial tende a ficar mais elevada, a pessoa que nunca teve hipertensão começa a ter a pressão mais alta. Isso tudo está relacionado diretamente ao declínio da nossa produção hormonal provocada por esse excesso de vida em quantidade, certo? Que a gente experimenta hoje pelos avanços todos da medicina. Hoje vivemos mais do que fomos feitos para viver. Pelo menos bem, com qualidade, né? Ninguém morre mais, a medicina não deixa ninguém morrer antes dos 100 anos de idade, só se o caminhão pegar na rua, e isso faz com que a gente tenha que lançar a mão mesmo de meios que melhoram essa qualidade do nosso envelhecimento. Ô Joyce, você tá velho, hein? 33 anos já com esse tanto de sintoma. Tá com tudo? Jesus! Gente, eu tô falando de 50, 60 anos, mas a gente sabe que declínio hormonal não tem idade, né? A partir dos 25, 30 ali, muitas pessoas já vão ter queixas relacionadas à falta de hormônio. Vem consultar aqui, Max, que aí resolve o problema, inclusive articular que você tem, viu? E eu vou falando desse extremo porque existe ainda o preconceito com a reposição hormonal, e acha que idoso não pode usar hormônio, essa história toda, que a mulher já está na menopausa há 10 anos, não pode mais fazer reposição hormonal. Não pode nem tomar suplemento. Pois é. Não toma suplemento no Whey idoso. protein, creatina. Pode, creatina, meu Deus, creatina é um espetáculo pro idoso, pelo amor de Deus. Fala muito dela hoje. Então deixa eu acelerar, senão você não vai ter tempo de falar. Hormônios, vou listar alguns hormônios principais que a gente não pode abrir mão de investigar, avaliar e, se for o caso, repor na pessoa com mais de 50, 60 anos de idade. Então, falando do homem, vai ser de homem e mulher? Homem e mulher, né? Homem e mulher. Isso não especificou, não sexo. Eu queria fazer um negócio só para homens hoje, mas para ambos os sexos. Então, testosterona é o hormônio principal do sexo masculino. Conheço. Nessa daí a gente não pode... Conhece o quê? Não, continua. Testosterona você conhece também bem. Que isso? Quebrou o sigilo do médico paciente. Pronto. Testosterona você conhece bem. Testosterona é importante isso pro homem. Talvez se eu fosse listar aqui seria a testosterona, hormônio do crescimento, certo? Essa duplinha aqui, isso eu estou falando com relação a envelhecimento. Se tiver disfunção pontual em qualquer outra glândula, qualquer outro hormônio teria que ser reposto. Mas a reposição do homem na andropausa, testosterona, que é o hormônio que realmente acaba na andropausa. O GH tem o nome de outra pausa, que é somatopausa, mas também acaba no homem no processo de envelhecimento. Na mulher, estrogênio, estradiol, progesterona, estriol e a testosterona, certo? Mulher precisa de testosterona tanto quanto o homem. Vocês estão vendo aí que a mulher é bem mais complexa do que o homem, né? Podia botar o GH na mulher aqui também, é 5:2. Eu preciso de mais hormônios por causa desse envelhecimento feminino. A menopausa exige a reposição de todos esses hormônios que eu falei: progesterona, estradiol, estriol e testosterona, entrando no GH aí com uma outra função que não é relacionada à menopausa. E o que é que essas pessoas essas pessoas experimentarão mediante a reposição hormonal? Quais são os benefícios reais dessa reposição hormonal? Para vocês terem uma ideia, a testosterona ela foi utilizada sua utilização foi descrita a primeira vez em 1889 por um médico, professor de fisiologia da Universidade de Harvard, Charles Edward Brown Sequard, o nome do cara, fera da medicina, que tinha 72 anos de idade, se apaixonou por uma aluna 30 anos mais nova que ele, danadinho, né? Esperto, né? Espertíssimo. E o que ele fez? Ele começou a se injetar extratos de testículo de cães jovens e de porcos da Índia. E diz que ficou um fenômeno. Diz que o velho ficou bem pra caramba. Ficou esperto, deu conta, né? Diz que ele descreve, né, que a libido melhorou bastante, a performance sexual se aproximou ao que ele tinha em idades mais precoces, ele ganhou massa muscular, perdeu gordura corporal, e isso está descrito com utilização de testosterona animal, certo? Testículo de cachorro de preá, porquinho da Índia. Então, desde então, começou a ser estudada, utilizada cada vez mais
frequentemente na medicina. Então, a testosterona no homem e na mulher aumenta a massa muscular, reduz gordura corporal, na mulher tem efeito positivo nas celulites, reforça a massa óssea, evita osteoporose, osteopenia, reverte alguns casos, né? Lógico que associado a alguns outros tratamentos, incluindo a musculação, que é fundamental, vitamina D, magnésio, K2, aquela história toda, mas principalmente testosterona e musculação. São 3 órgãos vitais que são mais que recebem mais testosterona no nosso corpo, que mais tem receptores para testosterona no nosso corpo. O primeiro é coração, então a bomba cardíaca necessita de testosterona para funcionar, para bater adequadamente. A coronária depende da testosterona para ter sua produção de óxido nítrico preservada e permanecer saudável. Cada célula do coração contém mais de 500 receptores para testosterona por célula no coração. É o órgão que mais recebe. Então, testosterona para ficar bombado, para melhorar a performance sexual, não. Primeira coisa é cuidar da saúde cardiovascular. Coisa que o idoso começa, né, a ter maior incidência de acometimento. Segundo é cérebro. O cérebro masculino e feminino dependem de testosterona para funcionar. Tem um estudo com homens que mostra que testosterona acima de 700 previne a instalação de demência, principalmente o mal de Alzheimer. A parte cognitiva, de memória, de concentração, de poder de tomada de decisão, tudo isso melhora muito com a infusão de testosterona. Botar 1.000 para 1.500 logo. Melhora bastante. Cérebro, segundo o que mais recebe testosterona. E o humor depende, né, da testosterona. O homem vai ficando ranzinza, vai virando aquele senhorzinho do Up, daquele filme Up, vocês conhecem? Do balãozinho que levanta a casa lá e o cara sai voando. Ele fica daquele jeito, ele fica ranzinza, né? Perde o amor pela vida, o estímulo de fazer coisas que gostava de fazer por falta do hormônio masculino, falta da testosterona. Então é muito sério isso. Deixar um senhor com todos esses sintomas, quase já em depressão, por falta de testosterona, e ela realmente é um antidepressivo violento. Terceiro órgão que mais recebe testosterona é o vaso sanguíneo. Aí eu fechei, né? Doença cardiovascular e cerebral. Não tem como eu deixar meu paciente desprotegido disso. Com o processo do envelhecimento, ocorre o enrijecimento dos nossos vasos sanguíneos do corpo todo, né? Ele que antes era flexível, maleável, ali, dilata na hora que precisa, contrai na hora que precisa, ele passa a ficar mais rígido. E a pessoa que nunca teve hipertensão na vida começa a ter hipertensão, aí tem acidente vascular cerebral, infarta, pelo processo que a gente chama de arteriosclerose. Como se fosse uma cicatrização da parede do vaso sanguíneo, uma esclerose mesmo do vaso sanguíneo. E a testosterona previne o surgimento de arteriosclerose. Não dá para brincar de ficar sem testosterona. E é lógico, a performance sexual melhora, libido na mulher. A lubrificação vaginal é muito dependente de testosterona e estrogênio. Eu costumo dizer para minhas pacientes aqui na menopausa que quando a mulher entra na menopausa, perde a testosterona, não repõe, né? Por medo ou por opção. O órgão, a estrutura sexual do prazer da mulher, que é o clítoris ou clitóris, ele vai atrofiando com o tempo. Ele vai desaparecendo, literalmente, some, tchau. Ela não consegue mais achar. E aí o ato sexual passa a ser doloroso, porque não tem lubrificação, não dá prazer, vira uma obrigação da mulher para com o marido. Então passa a ser um sacrifício, uma atividade que antes era prazerosa, que acaba com a qualidade de vida e com o relacionamento, lógico, do casal. E a gente dá testosterona para a mulher, o clítoris ressurge das cinzas, ele renasce, aparece de novo, né? Porque a testosterona aumenta a vascularização do clítoris, ele edemacia, principalmente quando a mulher está excitada, aparece, fica mais visível e aí vida nova, vida sexual ativa com saúde novamente. O GH tem funções semelhantes da testosterona no que diz respeito à composição corporal, a massa óssea também reforça a massa óssea, queima gordura, aumenta a massa muscular, ele é mais lipolítico do que anabólico, ele queima mais gordura do que anaboliza, por isso que a junção dos dois é muito interessante, né? Tem uma sinergia muito interessante entre os dois hormônios. GH melhora a qualidade do sono, também é fundamental para funcionamento cerebral, para a saúde cardiovascular, então são bem parecidas não o mecanismo de ação, mas o efeito final dos dois hormônios. Em 1990, um médico chamado Daniel Rudman, ele fez um estudo com homens entre 61 e 80 anos de idade para tentar provar
que as alterações da composição corporal que a gente experimenta após os 35 anos de idade é decorrente da falta do GH, do hormônio do crescimento. E ele fez, né, esse estudo com homens nessa faixa etária, dando o GH o único hormônio que ele repunha era o GH para esses homens e viu tudo isso que eu contei para vocês, de melhora da composição corporal, disposição, sono, qualidade de vida. E desde então a gente já tem mais de 64 mil publicações de GH, indexadas, assim, daquele tipo que o povo exige para dizer que uma coisa presta na medicina. Certo? Quer falar alguma coisa aí no meio do caminho? Posso terminar a falar de hormônio? Tá, vou terminar embalar aqui, depois você engata na dieta e nos suplementos aí. É lágio. Tem mais uns 9 minutinhos pra mim, né? Então, no caso da mulher, testosterona e GH faz a mesma coisa nos dois sexos, certo? O estrogênio é o hormônio principal da mulher, ele também está relacionado a essa parte sexual, de libido, de lubrificação, ele age meio que em conjunto com a testosterona, lógico. O estrogênio é fundamental para a mulher, para a saúde cardiovascular, até mais do que a testosterona, certo? No homem, testosterona, na mulher, o estrogênio, mas lógico que ambos os sexos têm os dois hormônios, mas a mulher, por ter muito mais estrogênio, ela acaba se beneficiando do efeito desse hormônio na saúde cardiovascular. Um dado interessante, a mulher quase não infarta antes da menopausa, a não ser que ela tenha doença cardiovascular pré-existente. O homem infarta muito mais do que a mulher até ela entrar na menopausa. Quando ela entra na menopausa, a cada 5 anos de menopausa, pós-menopausa, ela vai aumentando a incidência de infarto, até em 10 anos igualar o homem e a partir daí superar o risco do homem de infartar por falta do estrogênio, por falta do hormônio feminino. E aí eu não dou o hormônio feminino para a mulher porque causa câncer, não é isso? Faz um mal lascado. Ela não vai ter câncer porque vai morrer de infarto antes. Não dá tempo mesmo não de ter câncer. Morre antes. Papum, né? Morte súbita. Em 55% das vezes, o primeiro sintoma cardiovascular de doença cardiovascular é morte súbita. Não dá tempo nem de despedir, né? Fazer testamento, plano funerário, não dá tempo de fazer nada. Aí a gente deixa a mulher descoberta de uma doença que é muito mais incidente e letal do que o câncer, muito mais frequente, é a principal causa de morte no mundo inteiro, doença cardiovascular, por esse medo, na minha concepção, equivocado, do câncer e a reposição hormonal adequada, com um monte de gente, né? Então o estrogênio também tem efeitos positivos na saúde óssea, né? Na questão de osteopenia, osteoporose, de demência também, muito semelhante à testosterona, porque a testosterona vira estrogênio, né? A alteração química dos dois é mínima ali, age inclusive em receptores parecidos e compartilham alguns receptores. Então a mulher necessita mesmo, para todas as funções que eu falei da testosterona, de estrogênio, de hormônio feminino. O hormônio feminino tem várias ações anabólicas do corpo, é imunomodulador, interfere na imunidade, está relacionado ao surgimento ou não de doenças autoimunes e assim por diante. A progesterona é um antiproliferativo, né? O estrogênio ele prolifera o útero, ele prolifera a mama, e como Deus nos fez, ou fez vocês mulheres, sempre a produção equilibrada ao longo da vida reprodutiva de estrogênio e progesterona. Então, assim, eu não posso dar estrogênio para minha mulher se ela tiver deficiência de progesterona, sem dar progesterona em conjunto numa proporção adequada, porque um vai proliferar, um vai antiproliferar, e aí eu neutralizo de fato o risco do surgimento de algum tipo de neoplasia, de qualquer que seja a complicação relacionada à reposição exclusiva do estrogênio. Progesterona, não estou falando de progestágeno sintético, o nosso hormônio progesterona é um diurético natural, é um indutor do sono. A mulher perde bastante a qualidade do sono, né, depois da menopausa. Antes pegava no sono fácil, passa a demorar a pegar no sono. O sono era perfeito, intacto ali, não acordava, né, durante a noite inteira, passa a acordar durante a noite, acorda cansada por falta de progesterona. Existem outros hormônios, GH, melatonina, mas a progesterona é fundamental. E quando isso é bem evidenciado na menopausa, pode ir atrás da progesterona, não é outro hormônio que está causando isso. E se existir queixa de sono na menopausa, eu tenho que dar a progesterona via oral. Não adianta eu dar creme, não adianta dar injeção, não adianta sublingual, porque o efeito de primeira passagem hepática de tudo que eu engulo, passar do intestino, passa no fígado primeiro, a progesterona se transforma em pregnenaδιol, que é um hormônio que induz sono de fato, muito mais do que a própria progesterona. Então, existem nuances aí na reposição, como eu falo, precisa de um médico capacitado e treinado para tal.
para resolver os problemas da qualidade de vida do envelhecimento dessa pessoa. Certo? O estriol também é um anticancerígeno, antiproliferativo, a gente usa meio que em equilíbrio com o estrogênio, tem função muito interessante na lubrificação vaginal, podendo ser usado diretamente, né, via vaginal mesmo, para melhorar isso daí. E basicamente é isso que eu gostaria de falar. E comida, suplementos? O primeiro cuidado que nós devemos passar a ter mediante o quadro do envelhecimento é com o nosso intestino. Então, a primeira atenção que eu gostaria de dar é a respeito do intestino. Quanto mais nós envelhecemos, mais o tempo passa, mais permeável o nosso intestino vai ficando. Mais nós vamos absorvendo, literalmente, porcariada, é agrotóxico, é corante, é conservante, é adoçante. Literalmente, o intestino ele vai inflamando cada vez mais. Então, já é bem evidente na literatura científica de que a suplementação de lactobacilos, ou os famosos probióticos, devem ser realizados, inclusive desde a criança, tá? Criança, adolescente, fase adulta e principalmente na parte da terceira idade. Por quê? À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo, inclusive, algumas substâncias chamadas de imunoglobulinas. Nós vamos deixando de produzir e, inclusive, essas substâncias são substâncias do sistema imunológico que ajudam a manter o equilíbrio imunitário do nosso intestino. Então, a prática de prescrição de lactobacilos, inclusive, ajuda a melhorar a secreção de IgA, que é uma dessas imunoglobulinas, substâncias do nosso sistema imunológico, que ajuda a proteger o nosso tecido intestinal. Partindo do ponto, inclusive, gravei uma live um pouquinho hoje mais cedo, falando a respeito de ciclo circadiano, ciclo de produção hormonal do corpo. O intestino, quando não bem cuidado e não bem tratado, ele consegue gerar um quadro inflamatório suficiente de modificar todo o nosso funcionamento metabólico e hormonal. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente tem essa desregulação intestinal, tem essa inflamação em excesso, tem um intestino que não se cuida, nós modificamos toda a nossa produção hormonal. E se a gente pensa na velhice ou na fase em que o tempo vai se passando e a gente vai perdendo, inclusive, capacidade de produção de testosterona, estrogênio, hormônios tiroidianos, na verdade, nós estamos potencializando toda essa baixa hormonal por um simples não cuidar de intestino. Tá? Então acho que é muito importante isso. Depois da suplementação de probióticos, de lactobacilos, a gente pensa na suplementação de antioxidantes. Quanto mais velho ficamos, mais a nossa capacidade de desintoxicação e mais dificuldade no nosso sistema imunológico consegue responder. Então, quanto mais antioxidantes eu gero para o corpo, isso pode ser coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, vitamina D, vitamina E, vitamina C, zinco, selênio, magnésio, manganês, molibdênio, cromo, entra a cúrcuma longa, entra o resveratrol, entra a quercetina, entra a rutina. Todos esses são antioxidantes, apesar de que nós encontremos todos esses nos alimentos, mas a quantidade é muito pequena que nós encontramos. E para cada um desses ingredientes nós precisamos realmente de quantidades mais elevadas, então tem que ser suplementado. Então, à medida que a gente oferta antioxidantes, nós conseguimos ajudar a neutralizar grande parte das substâncias que são produzidas no nosso corpo, que são conhecidos como radicais livres. E como eu consigo amenizar todo o quadro inflamatório que é produzido pelos radicais livres, o sistema imunológico começa a trabalhar de uma forma melhor, começa a ficar um pouco mais, digamos assim, que tranquilo. Já tem alguém cuidando com os radicais livres, então eu vou me destinar a tentar desinflamar o corpo, melhorar o intestino, melhorar a função de desintoxicação do fígado. Nós conseguimos ter uma otimização do sistema imunológico, que inclusive a resposta, a velocidade de resposta imunológica, ao passar da idade, nós vamos perdendo a eficácia, a performance. No final das contas, começamos a ter as velhas ites. É bem comum, bem trivial, mulheres ali na faixa de 45 a 50 anos, falar que estão entrando em infecção urinária de repetição. Justamente por conta não só apenas do desequilíbrio dos probióticos dentro da cavidade vaginal, assim como intestinal, mas fica as ites mais suscetíveis a aparecerem, principalmente quando está chegando perto da menopausa, justamente porque o sistema imunológico começa a perder sua responsividade.
e vale a pena inclusive falar, a mulherada que tem candidíase, infecção urinária recorrente, a suplementação de probióticos, de lactobacilos, pode ajudar a prevenir e até reverter quadros infecciosos em relação à parte urinária. Interessante falar dessa saúde gênita urinária da mulher pós-menopausa, ou né, já próximo ali, já no climatério. A reposição do estrogênio é algo que traz efeito positivo na prevenção de candidíase, cistite, infecção de urinária de repetição, porque com a menopausa, na falta do estrogênio, ocorre atrofia do epitélio vaginal e destruição da imunidade local. Uhum. E mesmo que reponha um probiótico, faça qualquer tipo de tratamento, se a saúde do epitélio vaginal não melhorar, você vai nadar no seco, né? Vai melhorar ali até certo ponto e vai ficar por isso mesmo, provavelmente vai ter alguma recorrência depois. Então a reposição do estradiol é fundamental para a saúde do epitélio vaginal, do trato geniturinário como um todo, da lubrificação e da imunidade local. Aí você junta hormônio com probiótico, alimentação, vai ficar zero bala. Então, imaginem, vamos imaginando, inclusive a maioria dos nossos pacientes que estão nos seguindo, e que são pacientes em comum entre eu e o Pedro faz o ajuste hormonal. Podem, assim, todo mundo começar a falar aí. Eu não deixo de prescrever probiótico para ninguém. Até porque é a maneira que nós temos inicialmente de controlar a saúde intestinal, controlar a inflamação corporal e controlar o nível de intoxicação que nós temos diariamente. Então, hormonalmente equilibrado, intestino equilibrado, a maioria de vocês tomam antioxidante. O Pedro prescreve bastante vitaminas, inclusive do complexo B, vitamina B12 e metiltetraidrofolato, que é o ácido fólico, a vitamina J, que é a colina. São todas substâncias que, além de ajudar no processo de desintoxicação, também são substâncias que protegem o nosso sistema nervoso. E quando vem comigo, além de ajustar toda a alimentação, nós colocamos mais antioxidantes ainda. Então vocês começam a entender que quando a gente pensa em prevenção, quando a gente pensa em um envelhecimento bem sucedido, Pedro trata a parte de hormônio, eu trato comida, tratamos intestino, tratamos a inflamação oferecendo bastante nutriente e antioxidante, melhora da resposta do sistema imunológico, melhora da proteção do sistema esquelético, porque conseguimos tanto manter massa muscular quanto ganhar mesmo com a suplementação da parte hormonal, assim como também da alimentação. Então isso você começa a se programar para poder se envelhecer de uma maneira mais confortável, digamos assim. E muitos profissionais da área da saúde contestam o uso da suplementação, principalmente primeiro porque demonizam ainda falando que suplemento é anabolizante, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Se fosse era outra. Esteroide anabólico androgênico é a parte do Pedro, suplemento whey protein, BCA, creatina, glutamina é a minha parte. Esses suplementos, basicamente todos eles vêm através de alimentos, não tem alguns sintéticos, óbvio, mas a maioria é alimento. Então, primeira coisa, vamos tirar a demonização de que o tal do suplemento e whey protein é anabolizante. Quem dera. E até é um agente anabolizante. Exato, perfeito. Causa anabolismo. Causa anabolismo, recuperação. O nome anabolismo significa armazenamento, recuperação. Pronto. Agora, anabolizante, esteroide androgênico é, de vulgo modo, o hormônio. Suplementação não promove isso. Segundo, vale muito, muito falar do whey protein, apesar de ser um suplemento muito utilizado na prática esportiva. Para vocês terem uma ideia, o whey protein começou a ser utilizado dentro do meio clínico, nos suplementos de unidade de terapias intensivas para poder ajudar a fazer recuperação de paciente debilitado e evitar perda de massa magra. Além de que idosos, pacientes com câncer, aumenta grandes o sistema queimados, imunológico, queimadura. A proteína em si ela exerce um papel maravilhoso na saúde. O whey protein, o mix de aminoácidos específicos da proteína do leite, ajuda no processo de desintoxicação, ajuda no aumento da resposta do sistema imunológico, pode melhorar a questão da saúde vascular, porque tem alguns estudos que mostram que pode ser que seja produzido óxido nítrico, substância que gera vasodilatação, principalmente em idosos com baixa oferta proteica. E outra, o idoso ou da terceira idade, como um todo, o nível de apetite é reduzido, o nível de capacidade de mastigação da parte mecânica é reduzido, porque muitas vezes usa prótese, às vezes porque realmente não tem dentição. Então isso vai tudo dificultando a gente conseguir atingir ofertas
No caso de proteína, necessidade diária de proteína. Um dosador de whey tem o equivalente a 23, 24 gramas de proteína, que isso equivale a um bife de 100 gramas. Então, é algo realmente que vem complementar. E não só idosos. A maioria das mulheres tem dificuldade de comer o quê? Carne. Quando coloca carne, não dou conta de comer toda a carne, não dou conta de comer toda a carne, o que eu começo a fazer? Utilizar o whey protein ao longo do dia para atingir a quantidade de proteína. Então, melhora o sistema imunológico, evita a perda de massa muscular, já é comprovado que ajuda no processo de desintoxicação hepática, pode ajudar no controle da hipertensão arterial justamente por melhorar a flexibilidade do vaso. Efeito positivo na resistência insulínica. Resistência à insulina, excelente. Aumenta o metabolismo, proteína faz o corpo gastar mais energia para digerir ela do que ela nos dá. Além do whey protein, tem a vulga creatina. A creatina durante muito tempo foi demonizada porque falaram que geraria problema renal, necrose hepática. Tem médico até hoje que fala que creatina dá hepatite. É só se for lá ninguém pode comer picanha, então. Lá em Madagascar. E o que acontece? A creatina, inclusive hoje, ela vem sendo mais estudada como um antioxidante do que, sim, inclusive, propriamente dito, um suplemento para ganho de força. A creatina... Que funciona, muito boa para isso, inclusive. O nosso músculo, além de ter vários tipos de energia, a primeira energia a ser utilizada pelo músculo no começo ou no início de uma atividade física é a fosfocreatina. Então, quando nós suplementamos creatina, nós damos capacidade de aumentar o consumo de fosfocreatina para depois o músculo começar a usar o açúcar que ele tem na sua armazenado, que a gente chama de glicogênio. Então, ou seja, a creatina previne o desgaste precoce da reserva de energia muscular, aumenta o nível de explosão e força. Uma coisa muito legal da creatina, que as pessoas acham que isso é terror e pânico, principalmente a mulherada mala sem alça, que fala que creatina causa celulite. Eu fico bravo com isso, porque na verdade a celulite, a maioria das pessoas, a creatina, a maioria das pessoas que a conhecem já sabe que ela retém líquido. Isso. Ela é uma molécula que nós chamamos de osmoticamente ativa. Ela se liga na água, entra para dentro do músculo, não é retenção subcutânea, que é ocasionada pela inflamação corpórea, que pode ajudar a aumentar o grau da celulite. Então, creatina não retém água subcutânea a ponto de gerar processos inflamatórios no caso da celulite. Creatina é antioxidante, ela faz justamente o efeito contrário, não age sobre a celulite, mas ela é um antioxidante. Mas eu comecei a tomar creatina e apareceu a celulite. Cresceu, expandiu a massa magra, já tinha uma celulite ali pré-existente, ela foi simplesmente atochada na pele e a bichinha resolve dar um oi. Então, é por conta disso. Veja que você está tomando e comendo com essa creatina, né? Uma creatina, coca, hambúrguer, McDonald's, batata frita, no malho. E acontece. A creatina que deu a celulite. É culpado. Para a creatina. Creatina, um baita de um antioxidante do sistema articular. Então, a creatina vem sendo muito utilizada para poder aumentar a progressão de doenças osteoarticulares. A creatina está envolvida em vias de estímulo antioxidante do corpo. Eu achei uns estudos maravilhosos falando que toda uma via que o corpo produz de antioxidante para combater radical livre, a creatina está fazendo parte, inclusive, dessa via. Então, e é um suplemento que não causa problema renal. Já é comprovado que creatina não causa problema renal, desde que seja ingerida dentro das quantidades que são estipuladas. Teve um dos poucos estudos que eu fiquei sabendo que a creatina detonou uma fisiculturista, foi na Alemanha, e a mulher tomava 4 colheres de sopa cheias por dia, e isso daí é algo em torno de 80 gramas de creatina, sendo que o músculo só consegue fazer o armazenamento, e olhe lá, no máximo suplementando de 2 gramas, logo o corpo ia ter que dar conta de neutralizar e metabolizar e excretar 78 gramas de creatina. E aí começou a gerar realmente uma pancadaria de coisa para cima e para baixo. Então, creatina é uma suplementação completamente segura e que pode ser feita por uso crônico por meses. A única restrição que eu falo a vocês antes de começar a tomar creatina,
Primeiro, se tem hipertensão. Se eu tenho hipertensão, se eu retenho líquido, logo minha pressão pode tendenciar a subir, mas isso não é uma via de regra. Depende da dose também. Depende da dose. Segundo, se existe uma... saturação? Tu ainda faz saturação? Depende do caso. Se o paciente precisar de performance, tem uma competição daqui a um mês, faz procedimento de saturação na primeira semana. Se não tiver essa necessidade, não faz. E hoje, dependendo da modalidade, nem se faz mais saturação de creatina, porque às vezes o ganho de meio quilo de água, que é o que normalmente se retém, dependendo da mobilidade do esporte, tira o cara da atividade. Né? O UFC, inclusive, é um deles. E qual a dose que você passa assim, de uso crônico? 5 gramas, entre 3 e 5 gramas. Na verdade, os estudos apontam 5 gramas de maneira crônica. É observado que a suplementação da creatina junto da refeição, ela é melhor absorvida por ação da insulina. Então, ela é beneficiada em refeições que têm carboidrato. Tá? Então, vale a pena a suplementação. O outro suplemento muito fera que passou a ser utilizado foram os BCAAs, que inclusive estão dentro do Whey Protein. Todo Whey Protein tem BCAAs. Só que a suplementação de BCAAs retardam a perda de massa magra, diminuem a fadiga muscular, deixam cognitivamente o cérebro mais funcionante, porque ajuda a reduzir um pouco do processo de transformação do triptofano, e altas doses já tem sido vista a comprovação de que aumenta o estímulo da hipertrofia. Então, normalmente tendenciamos a ir perdendo massa magra. Utilizando BCAAs, nós podemos retardar a perda e, dependendo da dosagem, podemos estimular, inclusive, mediadores genéticos que estimulam o corpo a ter que produzir proteína. Tá? De suplementação, principalmente esportiva convencional, acho que só falta falar da glutamina, que até alguém perguntou ali. A glutamina, primeiramente, né, literalmente eu não vou afirmar essa informação, mas me recordo de já ter lido em 2 papers, 2 artigos, que a célula intestinal ela come a glutamina como fonte de energia, os enterócitos, isso já é comprovado. Mas estudos mostram que entre 5 e 10 gramas de glutamina as células intestinais comem e não deixam subir para a corrente sanguínea. Mas vamos lá, afinal das contas, para que a gente toma glutamina? É justamente para isso, dar energia para a célula intestinal, para que a nossa resposta imunológica seja aumentada. 80% do nosso sistema imunológico se encontra no nosso intestino. Intestino com energia, logo permite com que a resposta imunológica seja completamente aumentada. Agora, tem gente que fala, quero tomar glutamina para poder evitar perda de massa magra, anticatabolismo, etc. A glutamina é o aminoácido mais abundante do nosso corpo, mais circulante, então nós não precisamos de glutamina para essa finalidade. Apenas para a questão do tratamento intestinal, para a melhora da resposta imunológica, nós falamos melhora do trofismo intestinal, do comportamento do tecido intestinal, e inclusive a glutamina, no estudo chinês de 2012, eles montaram um esquema de que a glutamina ela tem uma alta capacidade anti-inflamatória porque ela ativa vias anti-inflamatórias. Então a glutamina ela teria de fato o seu papel voltado para isso. Então falamos da glutamina, BCA, creatina, Whey Protein, ômega 3. Maravilha. Ômega 3 é um outro suplemento que não apenas... um maravilhoso no mercado aí, ó. 2 gramas de ômega em 2 cápsulas. E 2 gramas de ômega, não é de óleo de peixe não, é 2 gramas de ômega. Bom pra porra, hein? Dr. Andrew Lyons. Fazer mexendo. Então, tem que vender esse trem. Vai. É muito importante fazer a utilização do ômega. Meus pacientes conseguem olhar na prescrição que eu prescrevo muito ômega Ultra DHA. O DHA, o ômega 3, ele é composto por inúmeras estruturas, mas 2 em específicas, chamadas de EPA e de DHA. O ômega que vem com uma concentração maior de DHA, ele tem uma capacidade maior de proteger o sistema nervoso, inclusive contra doenças neurodegenerativas. Isso é muito importante. Saúde ocular também. Saúde ocular também. O EPA ele também tem essa eficácia, mas ele consegue ter uma atuação muito importante sobre o sistema cardiovascular. E vale lembrar, em um dos maiores estudos feitos a respeito da suplementação de ômega 3, num paper que nós chamamos de JAMA, eles mostram que a suplementação de ômega 3 ela só é efetiva até você ter um evento cardiovascular. Se você já tiver tido um evento cardiovascular,
o ômega ele perde grande parte da sua efetividade em relação à proteção do sistema cardiovascular. Então o ômega ele é preventivo, não adianta tomar ômega 3 depois que o problema já está instalado, que ele não tem eficácia, pelo menos na saúde cardiovascular. Pode ser que por por outros aspectos, diminui o quadro inflamatório, diminui, melhora, dificulta, digamos assim, o aumento do colesterol LDL, sim, pode aumentar o HDL, que é o bom, pode diminuir triglicerídeos, pode. Indiretamente, ele vai oferecer a proteção cardiovascular por conta dessas funções, mas a atuação anti-inflamatória e proteger músculo cardíaco, o ômega 3 ele perde a sua efetividade se você não tomar ele como forma preventiva e deixar para tomá-la apenas depois de ter acontecido algum tipo de evento cardiovascular. Ômega 3, meu ômega 3 encontra nas farmácias de manipulação de Brasília, as principais, e aqui no Instituto, estou perguntando ali, aqui no Instituto também tem. Perguntaram para você, uma seguidora sua ali, sim, o que fazer para diminuir a celulite. Vamos acabar com a celulite. Primeiro ponto, quando a gente se pensa em vias não hormonais, tá? Tem graça. Primeira coisa, beba água, acima de tudo. Quanto menos água você bebe, mais você retém, logo mais você pode apresentar e aumentar o aspecto da tua celulite. Segundo ponto, e dica, se você faz atividade física, 40 ml de água por quilo de peso. Se você não faz atividade física, entre 30 e 35 ml de água por quilo de peso. Essa é a forma que a gente calcula a hidratação. Segundo ponto, açúcar. Já é comprovado, inclusive, em vários jornais de dermatologia, que o açúcar é um dos maiores causadores de celulite e não se fala mais nisso, ponto final. Tá? O açúcar ele se liga na parede do colágeno, oxida a parede quebra o tecido, digamos que cai. Então o açúcar, carboidrato simples, glúten, alto índice glicêmico é o que faz o trem perder de rumo mesmo o aparecimento de celulites, aspecto de casca de laranja e inclusive aparecimento de comendões, espinhas, acnes e oleosidade de pele, tudo promovido mediante o consumo do açúcar. Particularmente, esses são os dois pilares para poder se evitar a celulite. Essa é a parte chata, a parte legal, é testosterona. Mulher ganha 3 quilos, ela estoura a celulite toda aqui, glúteo, coxa. 6 quilos, tá tudo marcado. Posterior de coxa. O homem ganha 20 e não aparece uma celulite. A mulher olha pro marido, obeso, ele não tem celulite. Ela ganha 6 quilos, ela tá cheia. O homem tem 18 vezes mais testosterona do que a mulher, certo? E a testosterona previne, na verdade, evita que aconteça, que surja celulite e é capaz de reverter sim quase celulite, inclusive quadros avançados. Os derivados da testosterona nesse sentido são mais eficazes do que o cremezinho, né, que a gente passa lá para reposição mais tranquila. Oxandrolona, gestrinona é um espetáculo, que é o hormônio principal do implante hormonal, que pode ser usado via vaginal, um espetáculo para celulite. E a testosterona é injetável intramuscular. Aí tem que ter cuidado com dose, tem que usar alguns inibidores enzimáticos para evitar efeito adverso. Mas o deposteron intramuscular em dose baixa para mulher é espetacular para celulite. E musculação, né? Tem que ganhar músculo, torrar gordura. Glutamina pode ajudar em quem tem síndrome do intestino irritável? Até que pode, mas a glutamina não vai ser a grande jogada para quem tem síndrome do intestino irritável. Vai ser você retirar os irritantes e alergênicos da alimentação, principalmente glúten e lactose, tirar o açúcar branco, farinha branca, carboidrato refinado e a suplementação de probióticos, sim. Esse tem como fazer uma modulação do síndrome do intestino irritável de uma forma muito legal. Para quem tem qualquer tipo de transtorno de Boa noite, Renatinha. Obrigado. Beijo. No caso, síndrome do intestino irritável, diverticulose, diverticulite, retrocolite, independente. Se tiver alguma inflamação crônica no intestino, existe um protocolo que depois eu até posso disponibilizar para vocês, ou quem tiver interesse me chama no privado que eu mando, que nós chamamos de FODMAPs, FODMAPS. É uma classe de alimentos que você pode utilizar mediante a quadros inflamatórios intestinais para poder evitar com que se agrave a continuidade dessa inflamação intestinal. E depois dos 40 anos, os pacientes que eu atendo em consultório, 70% a 80% têm algum tipo de problema intestinal. Ou um pólipo intestinal, ou foi diagnosticado síndrome do intestino irritável, ou tem uma diverticulose, ou uma diverticulite. Tem sempre algum problema intestinal. Lembrando que se o intestino começa a apresentar essas alterações crônicas de inflamação, podem ter certeza que o restante do corpo inteiro está tudo inflamado.
até porque essas alterações intestinais geram permeabilidade excessiva, fazendo com que você absorva ou passe a absorver aquilo que você não deveria. Aí começa a aparecer carocinhos no braço, começa a aparecer dor de cabeça, começa a ter produção de pigarro, de muco, começa a aparecer asites, inclusive rinite ou qualquer outra alteração do sistema das vias aéreas está completamente, diretamente relacionado com alterações intestinais. E o principal, doença autoimune, que está bem comum de se ver. O que mais? Mas comenta as coisas que eu te dizer, cara. É que ele era uma de performance. Sobacete? Não. Ainda não. Rapaz, doido, né? Essa foi boa. Comprometeu. Fala sobre... Fala sobre a metaplasia intestinal. Estão falando de esôfago de Barré? É isso? Que é metaplasia intestinal no esôfago? Será? É isso? Esôfago de Barré? Tem que ver o que ela está querendo especificar. Onde é que essa metaplasia aí? Metaplasia Pode ser em todo canto. Esôfago de Barré é uma metaplasia intestinal. É célula intestinal. O intestino está bichado. Explica direitinho aí que você precisa saber que nós damos um pitaco. O que mais? Tem um monte de pergunta top aqui, cara. Vamos aí, vamos responder. Vamos lá. Você escolhe um, eu escolho outro. Tá. Quais cepas utilizar nos quadros de infecção urinária de repetição? Você me pegou agora, Nutri, mas se você me manda uma mensagem no privado, eu tenho uma fórmula específica para poder fazer a utilização quando a mulher tem quadros de infecção de recorrência do sistema urinário. Não é comum, inclusive são apenas 2 cepas, tá? Eu lembro que uma é a Saccharomyces e um outro Lactobacillus, que inclusive o casei, ele pode ajudar nessa questão, mas eu te passo. Porque o anticoncepcional diminui nossa testo. Porque o anticoncepcional é uma bomba hormonal, uma dose alta que faz inibição do seu eixo hormonal e o corpo entende que não precisa produzir nada. Ele não vai ovular, a mulher não vai engravidar, mas não vai produzir hormônio nenhum, porque está bloqueado pelo anticoncepcional. A testo vai pro pau. Carminha jovem, maravilha essa tal de testosterona. Concordamos com essa sua opinião. Concordo, sim senhora. Quem tem enxaqueca com aura pode fazer reposição hormonal? Deve. Tem que procurar um médico que entenda, tá? Não é qualquer hormônio, qualquer dose, mas deve. Inclusive, a reposição hormonal à base de melatonina previne enxaqueca, tá? Estudo brasileiro da Unicamp provou isso. Mais do que os remédios disponíveis no mercado. Falem sobre a menopausa precoce. Influência na questão de celulites e flacidez. Tem como hipertrofiar? Tá. Menopausa precoce é o fim da produção hormonal ovariana da mulher em idades em que ela ainda deveria estar tendo ciclo menstrual regular. Na verdade, a média da brasileira aí vai a partir dos entre 45 e 50 anos de idade. Então, antes disso, a gente pode dar o diagnóstico de falência ovariana precoce. Influência na celulite, sim, porque cai testosterona antes mesmo do estradiol, flacidez, lógico. E tem como hipertrofiar, malhando pesado, treino resistido de qualidade e reposição hormonal. Se não fizer reposição, esquece. Testosterona e estrogênio lá embaixo, recuperação muscular, proteção do sistema articular, fica tudo debilitado. Não tem jeito. Sérgio, o dia que sua esposa liberar. Resposta aí, tá? Socorro, e quem já tem todos os sintomas da doença? Isso aqui é a Joyce Meggs. Ela podia voltar a virar minha paciente e podia voltar e podia passar a ser paciente do Dr. Lion. Tem uma história de vida muito fera, ela vale a pena. Tá travando muito hoje, enfim. Bem, aqui... hoje é chamado de melhor idade, não terceira idade, né? Tá certo. Pra mulher que já tem clítoris grande, vai crescer mais se fizer reposição hormonal? Depende da dose, certo? O que eu costumo dizer, vai mudar. Se vai crescer a ponto, né, de uma clitoromegalia, que seria a disfunção anatômica mesmo, isso vai depender da dose. Mas muda, principalmente no estado de excitação da mulher, né? Ele vai ficar mais vascularizado, mais edemaciado. A testosterona faz isso, cuida da saúde do clítoris, então ele vai mudar. Mas fica bonitinho, não fica feio não, só se usar demais. Glutamina ajuda na metaplasia intestinal, H. pylori, etc. Não necessariamente. Ela indiretamente pode ajudar porque ela aumenta a resposta do sistema imunológico. Mediante ao quadro de inflamação, ela melhora nesse quesito. Sozinho não vai fazer nada, mas é um adjuvante com certeza. Perfeito. Quem tirou a glândula da tireoide, metabolismo lento. Bem, não é porque você fez a tireoidectomia total que você vai ter metabolismo lento. Tem que ver como é que está o seu controle de reposição hormonal.
Se estiver dentro da normalidade, você possivelmente tem um metabolismo normal. Se fizer a posição adequada, tá? T4, T3, o que precisar. Além disso, tem T3 de leve. Tem como manter o nível de testo alta sempre, ou após um ciclo, sempre tem abaixo, tá? Não gosto de ciclo hormonal, gosto de reposição hormonal contínua. O hormônio é pra sempre. Começou, use pelo resto da vida, a não ser que no meio do caminho você não necessite mais aquele hormônio. Para fim estético, ele deve estar perguntando. Para fim estético, você vai fazer o ciclo, você tem que fazer uma manutenção pós-ciclo. Eu gosto de manutenção pós-ciclo, não de TPC, porque, como eu falei, o hormônio para mim é crônico, é longo prazo. Tem como manter nível de testo alta sempre, com certeza. Os 1.200 aí, há uns 7 anos. O Ian pergunta ferritina alta de 600, como baixar? Ian, muitas das vezes você não vai conseguir reduzir essa ferritina porque pode ser o que nós chamamos de polimorfismo genético. Você pode começar a produzir um nível de ferritina muito alto, muito elevado e literalmente não abaixar. Porém, a ferritina ela é um indicativo de inflamação metabólica, inflamação do corpo como um todo. Então, ou seja, o que acontece? Você fazendo a utilização de antioxidantes, principalmente de muita vitamina do complexo B, você é um candidato a fazer uso de vitaminas do complexo B em doses tão elevadas do que o tradicional. Então, se você faz suplementação de vitaminas do complexo B, atua na desintoxicação hepática e não tem melhora do quadro da ferritina, você pode ficar despreocupado que você vai morrer com essa ferritina e ela não vai te trazer grandes preocupações ou problemas. Mas tem que ser dosada de fato, pelo menos de 3 em 3 meses, para saber se ela não atinge níveis suficientes para poder ter que ser gerada uma sangria, que é basicamente uma doação de sangue, uma transfusão de sangue, para poder baixar os níveis de ferritina. Mas sem grandes preocupações, mesmo que ela esteja ainda em 600, viu? Pode fazer reposição hormonal para quem teve infarto, deve, como eu falei, os hormônios são fundamentais para a saúde cardiovascular. Testosterona, estrogênio, bioidênticos na dose correta, com certeza, deve. Em GH, todos são muito, muito positivos para a saúde cardiovascular. Quem não teve, para não ter, quem já teve, para não ter novamente. Até porque o principal fator de risco para um infarto é você já ter tido um infarto. Né? É um segundo infarto, não é isso? Então, deve, com certeza. Omar, tô gordo, posso tomar bomba? Meu Deus do céu, essa pergunta é séria. Você pode parar de comer e fazer jejum, depois você toma bomba. Pode tomar junto também. Espera perder gordura, desinflama o organismo e começa a fazer modulação hormonal, que a sua resposta é muito maior. Agoniado. A Joyce falou que vai virar estudo de casa e falou, doutor Pedro, tá preparado? Tá, certo, com certeza. Tô dentro. Tá querendo falar Luciana, legal, tá querendo que fale sobre o DEA. DEA é o precursor dos hormônios sexuais e tá ali lá em cima na cascata da esteroideogênese, né? Logo após a pregnenolona. DEA vira testosterona, vira estradiol, vira os demais hormônios sexuais, tem função própria, né, na parte do sistema nervoso central, de memória, é fundamental para o funcionamento do sistema imunológico, pode ter efeito positivo independente no que ele se converta na libido, na disposição. O cuidado que tem que ter com o DEA é que se você tem cortisol baixo, ele vai afundar ainda mais seu cortisol, então tem que corrigir o cortisol antes para depois repor o DEA, senão vai dar problema, você vai sentir o efeito contrário que ele poderia te provocar. O horário certo de usar DEA, ao contrário do que todo mundo faz, né? Todo mundo toma de manhã cedo, à noite antes de dormir, porque ele é precursor hormonal, tem que ter tempo para virar outras coisas. Então, para ter DEA se transformando no que a gente quer de manhã, a gente toma à noite antes de dormir, e basicamente é isso. Era proibida, a palavra DEA é proibida no Brasil, a substância não, porque tem a prasterona que pode ser manipulada, que é exatamente igual ao DEA, e já está disponível no nosso país desde outubro do ano passado. Quem teve câncer de mama pode tomar hormônio? Pode tomar hormônio. Qual hormônio? Pode tomar hormônio tiroidiano, pode tomar cortisol, pode usar testosterona, pode usar GH. Tem que ter cuidado com estradiol. Ou não vai usar, ou vai usar com uma superdose de progesterona, ou vai ficar só com a própria testosterona. Testosterona, a mulher fica muito bem só com testosterona, até porque ela vira estrogênio naturalmente do corpo. Difícil, mas é uma causa da sua ferritina estar elevada, que você pode estar consumindo ferro em excesso. Aí você está comendo muita carne vermelha, muito vegetal verde escuro para aumentar a ferritina tal. Quem teve trombose pós-parto, se pode tomar hormônio ou não, pode tomar hormônio. Tem hormônio que favorece a saúde cardiovascular, deve. Agora tem o hormônio certo, a dose certa, na pessoa certa, é só esse cuidado que a gente tem que ter. Faltando 30 segundos para acabar, Emanuel, explica sobre modulação hormonal nano. Nano? Tá.
tá com essa moda agora, né? Dr. Marcos Botelho. A tecnologia nano é o tamanho da molécula do hormônio que eles utilizam para fazer o creme hormonal manipulado lá. Que é Petravan, etc. É a mesma tecnologia, coisa. tecnologia em nanomolécula de absorção. Tem uma parte comercial desse nome nano aí, lógico que funciona, é verdade. Mas é creme de testosterona. Creme de testosterona. É top, tá? É o que a gente usa. 5 segundos para acabar, galera. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado.